bem? Seja bem-vindo ao curso de trânsito do professor Fábio. Hoje mais uma aula especial, né? Os alunos aí normalmente têm algumas perguntas, dúvidas, né? Algumas dificuldades, mas hoje nós sanaremos as dúvidas que vocês porventura tiverem na aula de, notem só, sinalização vertical, as famosas placas. A sinalização vertical, inicialmente, a gente tem que entender que ela se divide de três maneiras. Eu classifico a sinalização vertical em sinalização de regulamentação, olha lá, ó, sinalização de regulamentação. Segundo, sinalização de advertência. E terceiro, sinalização de indicação. Regulamentação, advertência ou indicação. É assim que classificamos a sinalização vertical. Vertical são as placas. Sinalizações verticais são as placas. O que seria melhor para você, aluno? Está aí sentadinho, prestando atenção nessa aula. Pode ter certeza que nós iremos comentar placa por placa, dúvida por dúvida, você irá ser sanado nessa aula. Deem atenção, iremos começar primeiro com a placa de regulamentação. Só elas podem permitir, só elas podem proibir e só elas podem obrigar. Se você desobedece às ordens de uma placa de regulamentação, obviamente você constitui em infração gravíssima, não só gravíssima, mas grave, média ou leve. A desobediência às ordens, às placas de regulamentação, constitui em infração de trânsito. Tem até uma placa, se você desobedecer, a multa pode chegar a R$ 2.934,70. Você sabe que placa que é essa? Que pode chegar a R$ 2.934,70? Essa placa aqui, ó, R7, ó, proibido ultrapassar. A desobediência a essa placa constitui-se em infração gravíssima, vezes 5. Reincidência nos próximos 12 meses é gravíssima, vezes 10, R$ 2.934,70. Então, a desobediência a estas placas consiste em infrações de trânsito. Lembrem disso, essas placas de regulamentação, elas mandam em nós. Vamos lá conferir uma por uma. Dê atenção. Muito bem, então, queridos alunos, vamos aí às placas de regulamentação. Placas de regulamentação. A primeira, muito bem conhecidas por todos vocês, placa de parada obrigatória, placa R1. Ao ver essa placa, me responda, somos obrigados a parar mesmo? A parada nela é obrigatória? Lógico, porque se não fosse parada obrigatória, não botava a placa de parada obrigatória. Todas as vezes que você ver essa placa, é obrigatória a sua parada. Não importa a condição, a emoção, a alegria, não importa como você se sentir. Ao ver essa placa, o condutor entende que deverá parar o veículo. A placa R2, a seguinte, é a placa de dê a preferência. Olha que bonita essa placa, né? Placa de dê a preferência. Essa placa de dê a preferência, como a anterior, é obrigatória a parada? Sim ou não? Sim, muito bem. Placa de dê a preferência é obrigatória a parada. Se você não para nela, obviamente você comete uma infração de trânsito também. Agora a pergunta é, a placa de dê a preferência, a parada obrigatória é em todos os casos? Não, nem sempre. Se você aproxima com o seu veículo por um cruzamento, vê essa placa e do seu lado direito, por exemplo, não vem carro, ou os carros que estão vindo estão longe, você, em vez de parar, você diminui a velocidade e pode passar com segurança.
Então, placa de dê a preferência, é obrigatória a parada? Sim, é D, é do verbo dar. Se você deu, a preferência não é sua, é deles. Então, dê a preferência. Você é obrigado a parar. Mas é obrigado a parar em todos os casos? Não. A obrigatoriedade de parada em todos os casos, nós deixamos para a placa R1, né? Essa placa. Aí sim, você tem que parar obrigatoriamente em todos os casos. Em todos os casos. Tá? Parada obrigatória. Essas duas placas, tanto a parada obrigatória quanto a placa de dê a preferência, elas são as únicas que nas de regulamentação elas têm um formato diferente. Você imagina o porquê? A placa de parada obrigatória é uma placa octogonal. Ela tem 8 lados, né? E a placa de dê a preferência é uma placa triangular. Qual é a diferença entre essas duas? Obviamente, qual é a similaridade, entre essas duas? Elas têm esse formato porque são placas universais. Não importa onde vocês forem, em qualquer lugar do mundo, vocês verão essas placas e elas obviamente significam as mesmas coisas, né? Parada obrigatória. Lógico que o pare aí escrito na sua língua, seja stop, seja em japonês, em alemão e assim por diante, né? Mas, embora tenha aquele caractere, né, japonês no centro, mas se eu olhar para o formato dela, mesmo no Japão, eu sei o que ela significa. Entenderam? Muito bem, queridos. Vimos aí as duas placas mais conhecidas, né, das de regulamentação. Vamos agora à placa R3, ó, sentido proibido, né? Autoexplicativa, né? Proibido seguir em frente ou sentido proibido. A próxima, proibido virar à esquerda. Você observa que não são placas subjetivas, né, ou facultativas, perdão. Não são placas que estão dando uma opinião ou dando uma sugestão. É proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Proibido virar à direita. A placa R5A já se refere a proibido retornar à esquerda. E a R5B, proibido retornar à direita. Então ambas as placas aí proíbem, né? Na verdade é o famoso gato, né? Proibido fazer um gato infeliz. Alguns, mesmo sabendo que a placas o proíbe, que aquilo é um local, uma conversão proibida, um retorno proibido. Mesmo assim, alguns motoristas, não sei se podemos dizer motoristas, mas fazem isso. A R6A, mas aí é uma sequência interessante, tanto a 6A, B e C, R6, referem-se a estacionamento, né? Dêem muita atenção a essas três placas, porque elas caem muito na prova, tá? Em provas por aí. Proibido estacionar, estacionamento regulamentado e proibido parar e estacionar. Vamos colocar essas três placas, uma do lado da outra. Muito bem. Então nós temos aí proibido estacionar, nós temos estacionamento regulamentado e proibido estacionar, parar e estacionar. Essa primeira placa, proibido estacionar, você pode parar? Pode, mas pode estacionar? Muito bem, não. Estacionamento regulamentado, pode parar? Pode. Pode estacionar? Também. E na proibido parar e estacionar, você pode parar o carro? Sim. Pode estacionar? Não, né? Não pode nem parar, nem estacionar. Vocês vão errar essas placas na prova? Lógico que vai. Lógico que sim. Pessoal, olha, Detrans, concursos públicos, eles normalmente não perguntam o nome das placas. O nome da placa, tem gente que fica perdendo tempo tentando decorar esses nomes das placas aí embaixo. Detran, nem aplicadoras de concurso público cobram nomes de placa. Você tem que entender o que significa aquela placa. Então eu vos digo, senhores e senhoritas, se vocês não entenderem o que significa nem parar, nem estacionar, muito difícil você acertar essas placas na hora da prova, tá? Então, primeiramente, você tem que entender o que é parar, o que é estacionar. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
parar. Preste atenção que é diferente do que você conhece ou do que você já ouviu falar por aí, tá? Parar é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e o desembarque de passageiros. Notaram? Né? Ó, tá aí na TV, tá vendo? Parar é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e o desembarque de passageiros. Isso é parar. Agora, o que significa estacionar? É a imobilização do veículo por um tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque. Ou seja, eu estou dentro do carro, estou esperando que alguma coisa aconteça, mesmo com o carro ligado, mesmo com o veículo ligado, mesmo dentro do carro, eu já estou estacionado. Se eu estou parado ali mais do que o necessário para o embarque ou desembarque. Compreenderam isso, alunos? Muito bom. Por exemplo, minha esposa pede para eu pegar ela no trabalho. Quando eu chego na porta do prédio dela, ela já está esperando. Eu aperto o botão, ela puxa a maçaneta, entra e a gente vai embora. Eu fiquei parado ou estacionado? Muito bem, parado. Agora, no outro dia, eu chego novamente na porta do prédio dela e ela não está. Não está ali naquele local. Estou dentro do carro, está ligado, ela já está vindo. Está lá na porta do prédio, está vindo. Vambora, mulher. Nesse momento eu estou parado ou estou estacionado? Muito bem, estacionado. Porque é uma parada mais do que o necessário para embarque ou desembarque. O que o ônibus faz no ponto de ônibus? Embora a gente chama ponto de ônibus, você vai ver mais à frente umas placas que não é ponto de ônibus, é ponto de parada. O que o ônibus faz no ponto de parada? Para embarque e desembarque de passageiros. Compreenderam isso? Lembrando, senhores, que essa placa de parada ou estacionar, proibido parar e proibido estacionar, a gente encontra em vários lugares, né? Nos centros, em vias locais, né? Vias urbanas locais. A gente encontra nos aeroportos. Quando a placa está dizendo que é proibido estacionar, você pode parar. O parar, como nós acabamos de aprender, é apenas um embarque ou desembarque de passageiros com as suas bagagens de mão. Isso não quer dizer que a tua mala lá no aeroporto, quando você for desembarcar para fazer o check-in, a sua mala ela já tem que estar na mão. Não. Automóvel, ele tem um compartimento de bagagem atrás para bagagens de mão. Então é o tempo necessário de você descer do carro, abrir a tampinha traseira lá e pegar a sua bagagem de mão. Então, basicamente isso, né? É o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Parar e estacionar é mais do que o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Compreenderam? Agora eu tenho certeza, né? Essa placa pode parar? Pode. Mas pode estacionar? Né? Pode parar lá para embarque e desembarque? Rapidez? Pode. Mas pode ficar esperando a pessoa vir? Não. Essa aqui pode parar, né? Pode estacionar, né? Não há problema nenhum. Agora, essa pode ficar parado lá esperando? Embarque e desembarque? Não. Pode... Rapidez, embarque e desembarque? Pode ficar esperando? Obviamente que não. Muito bem, eu acho que essas placas, a R6, tanto A, B e C, ficaram bem claras, né, alunos? Muito bom. Vamos continuar. Placa R7, proibido ultrapassar. Tem gente que marca nas provas que é proibido racha, desgrama ruim. Se você marcar proibido racha nessa placa, eu juro que eu te acho. Elas se referem a proibir ultrapassar, deslocar-se para a faixa contrária ou para a esquerda e retornar logo em seguida à frente dele. Normalmente, nós também temos a faixa, a sinalização horizontal que indica a proibição da ultrapassagem. Aquela faixa contínua, né? Na aula de sinalização horizontal a gente comenta sobre isso. Então, proibido ultrapassar. A primeira vez que você ultrapassa em local proibido é uma infração gravíssima vezes 5.
Infração gravíssima vezes 5. Se você cometer essa infração novamente nos próximos 12 meses, é uma infração gravíssima vezes 10. Muito bem. Depois aí da proibido ultrapassar, nós temos aí a placa R8, proibido mudar de faixa de trânsito, né, da esquerda para a direita, bem como, né, a próxima, proibido mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Né. Proibido você mudar de uma faixa para outra. Às vezes porque você tem uma faixa exclusiva ao centro, né, ou porque restringe o trânsito para o outro lado. Então são placas altamente indicativas. Placa R9, proibido o trânsito de caminhões, né, veículos de maior porte. É comum a gente ver isso aí nas grandes cidades. Proibido o trânsito de veículos automotores, né, trânsito de carros automóveis em geral, né, todos esses aí são proibidos. Proibido trânsito de veículo de tração animal, né, você com a sua carroça ou charrete, neste local é proibido o trânsito com tal veículo. Proibido de trânsito de bicicletas, né, as bikes, então proibido o trânsito de bicicleta naquele trecho ou naquele local. Proibido o trânsito de tratores ou máquinas de obras, também bem comum em algumas regiões da cidade. Peso bruto total máximo permitido, a placa R14, ela se refere aí a veículos de maior porte, né? Naquele trecho, a partir desta placa, né, veículos só podem transitar com no máximo 10 toneladas de peso bruto total permitido, tá? Então muita atenção, né, veículos de maior porte, né? Referindo-se à altura, né, uma seta embaixo e outra em cima, no máximo 3 metros, né? Altura máxima permitida. Largura máxima permitida. De um farol ao outro, de uma porta à outra de um carro, ela não pode ter 1,8 metros, maior do que 1,8 metros. Então a largura refere-se de uma lateral à outra do veículo. Peso máximo permitido por eixo, a R17, refere-se também a veículos de maior porte, né, como as carretas. Às vezes uma carreta, olha a imagem dessa carreta, tá vendo? 5 eixos, né? Olha lá, 5 eixos. Se eu vejo uma placa como essa, eu tô querendo dizer que a carreta, ela não pode ter mais de 2 toneladas por eixo. Se são 5 eixos, qual é o máximo de peso que ela pode transportar? 5 eixos, olha a carreta. Qual é o máximo de peso? Olha a placa do lado. Qual é o máximo de peso? 2 toneladas por eixo. São 5 eixos, 5 vezes 2, né, obviamente aí são 10, né, 10 toneladas. Então essa carreta ela não pode, obviamente, ultrapassar esse veículo, ultrapassar 10 toneladas. E essas 2 toneladas elas têm que ser distribuídas, né? A transportadora ou o próprio motorista não pode colocar 5 toneladas na frente, 2 no meio, não. Tem que ser 2 toneladas por eixo, tá? Por cada eixo. Justamente aí para evitar o dano, né, à via, evitar aí o transtorno ou riscos e acidentes nesta via. Placa R18, né, já falamos de altura, largura e aí, obviamente, o comprimento, 10 metros, né, também se referem a veículos de maior porte, aí, comprimento máximo permitido. Placa de velocidade máxima permitida, então, se eu estou dirigindo, me deparo com essa placa, a velocidade máxima de 80 km por hora, ou velocidade máxima permitida, é a partir dela. Antes não. Antes pode ter tido uma placa de 60. Então, lembrando que essas placas de regulamentação, elas regulamentam a partir de, não antes. Tá? Antes, provavelmente, teria uma outra regulamentação. Mas a partir da placa, nós observamos aí a velocidade máxima permitida. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Em algumas grandes capitais o povo ama buzinar, né? É uma com a mão no volante, outra com a mão na buzina. É infração também, infração de natureza leve. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Alfândega, né? Para que serve essa placa, senhores e senhoritas? Alfândega, né? Alguns ficam na dúvida, né? Nunca vi essa placa. Uma alfândega, uma área alfandegária, está entre fronteiras de países, né, entre divisas. Né? Se você vai para o Paraguai, compra as Moamba e está voltando para o Brasil, na Ponte da Amizade você se depara com esta placa. O que o condutor entende que deverá fazer?
parar e jogar a mercadoria por cima da ponte. Aproveita e pula logo junto. Obviamente, senhores, todos os veículos, ao cruzarem uma via de alfândega, serão obrigados a parar. Você pode estar de patinete, de skate, né? Você será obrigado a parar para fiscalização tributária entre países, entre fronteiras. Alguma dúvida? Uso obrigatório de correntes, placa R22. Tem gente que tem dúvida sobre essa placa. Para que eu preciso de corrente no meu pneu? Alguns diriam. No Brasil, alguns diriam, professor, é para não roubar. Isso, acertou. Isso é, né? Parabéns, né? Para não roubar. Né? Muito bom. Não, isso aí, gente, não tem nada a ver com roubar ou não, né? Aqui no Brasil ela é muito conhecida, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, em algumas épocas do ano, olha isso aí, para que qual é o objetivo, ó? Olha lá. Tá vendo que maravilha, ó? O uso obrigatório de correntes é para neve, né? Então a aderência do pneu sobre a neve fica menor, fica escorregadia. Eles atrelam essas correntes para justamente dar aderência, atrito, contato. E no Brasil, para que serve no Brasil? Olha no Brasil para aqui, ó. Lama, muito bom, olha que bonito, né? Olha a diferença, ó. Brasil, ó. Brasil, Europa. Europa, Brasil. Eu prefiro o Brasil, né? Mas justamente tem o mesmo objetivo, né? Evitar aí que os veículos escorreguem, né? Sobre lama ou neve, tá? Tem lugares, se o seu carro não for 4x4, mesmo que seja tração nas 4 rodas, é necessário colocar correntes, senão ele não sai. Uma região do Brasil onde essa placa é obrigatória é na Transamazônica. Tem um trecho dela, a maioria dela, não é asfaltada, até por questões ambientais, né? Imagina se asfaltasse a Transamazônica, a Amazônia nem existia mais. Então tem trechos dela lá que eles obrigam as carretas, ao transitarem por ela, tem que atrelar veículos menores, correntes aos pneus e às rodas, justamente para não ficarem atolados. Tá? Muito bom. Depois a R22, placa R23, conserve-se à direita, né? Os veículos em geral. Sentido de circulação da via ou pista, placa R24. Né? Se eu estou vindo uma via, de repente a minha pista acaba e de frente comigo eu vejo essa placa, o que eu entendo que eu tenho que fazer? Pode ir para o lado contrário? Obviamente que não, né? Acontece muito isso em cruzamentos, em vias transversais. Então, se eu saio de uma rua e me deparo com essa placa de frente, ela me indica aí o sentido que eu tenho que, né, transitar. R24B, passagem obrigatória. Acontece às vezes em pistas de mão e contramão, se você tem uma rotatória, se você tem um viaduto com 2 entradas de contramão, qual é o sentido ou qual é o lugar que você tem que entrar, né? Até colocamos alguns exemplos aí, ó, da aplicação. Tá vendo? Passagem obrigatória. Muito bom. Vire à esquerda. É facultativo? Não. Obrigação. Vire à esquerda. Ou vire à direita, né? Então você é obrigado a obedecer o que a placa diz. Siga em frente ou vire à esquerda. Autoexplicativa, né? São placas de regulamentação, elas mandam em nós. Se nós desobedecermos, obviamente nós somos multados. Siga em frente ou à direita, siga em frente, né? Também são placas autoexplicativas. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Não precisa ficar tentando decorar a placa, não. Olha para o desenho. Não dá para entender o que significa olhando para o desenho, ó, caminhão, veículo pé grande tem que estar do lado direito. Tá? Então, basicamente isso, senhores. Duplo sentido de circulação. A partir dessa placa, pergunta para vocês, a pista ficará como? Simples ou dupla? É um peguinha, hein? Presta atenção. A partir dessa placa, a via ficará... Muito bem. Resposta correta, pista simples. Será apenas uma pista simples. Cuidado com injeção de linguiça. Olha o que é uma pista simples, ó. Olha aí, pista simples. Então, a partir desta placa, bota a placa ali no desenho. Olha como é que vai ficar a pista. Duplo sentido de circulação, ou uma pista simples, mão e contramão. Muito bem, voltando para as placas. Alguma dúvida, senhores?
Placa R29, proibido o trânsito do cabeção do pedestre. Eita, cabeção, né? O pedestre não pode transitar por ali. Além disso, ó, pedestre ande à esquerda. Naturalmente, pedestre ande à direita. Esquerda e ande à direita. Circulação exclusiva de ônibus, né? As faixas exclusivas que nós temos aí em algumas cidades, né? Sentido de circular na rotatória, né? Na rotatória. Em alguns estados chamam de balão, outro de queijinho, rotuna, rótula, trevo, pirulito, redondo. Tem vários nomes, né, que dão. Mas olhem, o sentido de circulação na rotatória no Brasil, ele é anti-horário ou ele é horário? Anti-horário, né? Se fosse na Inglaterra, lá como o trânsito, a circulação é feita pela esquerda, então o sentido aí seria horário, né? Nosso aqui anti-horário. Circulação exclusiva de bike, né, de bicicletas, né, onde ciclovias, né, ou ciclofaixas destinadas ao trânsito de ciclistas. Ciclista transite à esquerda, ciclista transite à direita. Além disso, nós temos o trânsito compartilhado, né? Ciclistas à esquerda, pedestres à direita, para não dar uma cacetada no pedestre. A gente, em alguns lugares, eles separam as ciclovias e a calçada dos pedestres, né? Ciclista ou pedestre à esquerda, agora o ciclista à direita. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, né? Todo tipo de moto é proibido sobre esse veículo. Nós já vimos em aulas anteriores o que é uma motocicleta. Olha aí a motocicleta, ó. Veículo de 2 ou 3 rodas, pilotado em posição montada. Motoneta, olha a motoneta do lado, pilotado em posição sentado. Motocicleta monta, motoneta senta. E o ciclomotor? Olha do lado, ciclomotor, muito bem, né? Veículozinho que tem até 50 cilindradas e que atinge velocidades máximas de 50 km por hora. Dúvidas? Muito bem, proibindo o trânsito desses três. Além disso, nós temos proibido o trânsito de ônibus, né? Que maravilha, né? Proibido ou circulação exclusiva de caminhão, às vezes uma faixa exclusiva em alguma região da cidade que só pode transitar, né, veículos de maior porte, como as carretas e os caminhões. E a última placa delas aí, a placa R40, para você nunca dizer que nunca ninguém te falou sobre ela. Trânsito proibido de carrinho de mão. Sim, senhores, carro de mão, né? Então, você, rapaz, que pretende dar um rolê com a sua namorada, cuidado. Se você for, né, parado numa pista, que é proibido o trânsito de carrinho de mão, imagina o constrangimento, você terá o carrinho de mão apreendido, né? Complicado. Então, trânsito proibido de carro de mão. Em alguns lugares eles proíbem, principalmente por sacoleiros tendo que atravessar de um lado para o outro, eles proíbem ou restringem esse trânsito, né? Então, proibido o trânsito de carrinho de mão. Muito bem, essas aí foram as nossas placas de regulamentação. Espero que vocês tenham apreciado as explicações aí pertinentes a cada uma dessas placas. Lembrem, permitir, proibir e obrigar. Somente as placas de regulamentação.